Existe um enorme ponto cego em nosso mapa do universo local. Ele cobre aproximadamente 20% de todo o céu e é conhecido como a zona de evasão. Durante a maior parte da astronomia moderna, essa região era praticamente uma folha em branco, porque as estrelas e a poeira da nossa própria galáxia bloqueiam completamente a visão. O problema é que a Via Láctea está sendo puxada em direção a esse ponto cego, a cerca de 600 km por segundo, em relação ao fundo cósmico de micro-ondas. A gravidade requer massa. Então sabíamos que algo gigantesco tinha que estar escondido ali, mas telescópios ópticos não mostravam nada além de escuridão. Recentemente conseguimos atravessar esse véu. O que encontramos lá dentro não é apenas uma coleção aleatória de galáxias, mas uma peça que faltava no quebra-cabeça gravitacional. Para entender o que está escondido ali, primeiro precisamos olhar para o motivo de ter ficado invisível por tanto tempo. Se você olhar para um mapa tridimensional do universo local, vai notar um formato muito específico. Parece uma ampulheta, ou talvez uma borboleta, com as asas abertas. Você vê um leque denso de galáxias se estendendo para o norte, e outro leque se estendendo para o sul. Mas onde os dois leques se encontram no centro, não há nada. Essa forma aparece em quase todas as principais pesquisas de desvio para o vermelho que realizamos. Parece que vivemos no centro de dois cones de dados, separados por uma faixa escura e vazia, que envolve o meio. Esse vazio é uma ilusão. Nós operamos sob um princípio chamado isotropia. Essa é a ideia de que o universo parece mais ou menos o mesmo, não importa para que direção você olhe. Se você contar as galáxias em uma região do céu à sua esquerda e depois contá-las em uma região do céu à sua direita, os números devem ser aproximadamente os mesmos. A estrutura em grande escala do cosmos não favorece uma direção em detrimento de outra. Então, quando vemos um mapa com um enorme vazio cortando o meio, sabemos que isso não reflete a realidade. As galáxias estão lá, nós só não conseguimos colocá-las no mapa. Os astrônomos têm lidado com esse problema há mais de um século. O termo zona de evasão foi, na verdade, cunhado em 1878 por um astrônomo chamado Richard Proctor. Ele estava analisando mapas de distribuição de nebulosas, o que hoje sabemos serem galáxias, e percebeu uma queda acentuada em seus números, ao longo da linha da Via Láctea. Durante décadas, o nome era literal. Os astrônomos evitavam a região. Era uma perda de tempo de telescópio. Se você apontasse seu instrumento para lá, obtinha dados confusos. Você via algumas estrelas brilhantes da nossa própria galáxia, mas o universo de fundo ficava apagado. Era um ponto cego prático. Esse ponto cego não é pequeno. Ele obscurece entre 10 e 20% do céu óptico. Isso pode parecer uma fatia pequena, mas em termos de volume, é enorme. Isso significa que para cada 10 galáxias que catalogamos, há uma ou duas escondidas nesse setor que perdemos completamente. Essa lacuna se torna um problema sério quando tentamos entender nosso lugar no universo. Estamos tentando mapear o fluxo da gravidade em nossa vizinhança local. Podemos ver superaglomerados massivos de galáxias nos puxando para um lado, mas se houver uma estrutura igualmente massiva escondida nesse setor, nossos cálculos estarão errados. Estamos basicamente tentando navegar em uma sala usando viseiras que bloqueiam nossa visão periférica. Conseguimos ver o que está à frente e atrás, mas os lados permanecem embaçados. A razão de termos esse ponto cego não é por causa de algo no universo distante. O problema é local. É um problema de perspectiva causado pela posição da Terra. Vivemos dentro de uma galáxia espiral. A Via Láctea tem o formato de um disco achatado, semelhante a um prato de jantar. Ela possui uma protuberância central e braços espirais que se estendem até as bordas. Nosso sistema solar está localizado dentro desse disco, aproximadamente na metade do caminho a partir do centro. Essa localização define nossa visão do cosmos. Quando olhamos para cima ou para baixo em relação ao plano achatado da galáxia, a visão é clara. Não há muito material no caminho. Nós olhamos além das poucas estrelas locais e enxergamos diretamente o espaço profundo. É aí que vemos as galáxias distantes que aparecem nos nossos mapas padrão.
No entanto, quando tentamos olhar ao longo do plano do disco, tudo muda. Estamos tentando olhar através do corpo principal da nossa própria galáxia. É como estar no meio de uma floresta densa. Se você olhar para cima, pode ver claramente o céu azul. Mas se olhar horizontalmente através das árvores, sua visão é bloqueada. Você pode ver alguns troncos próximos, mas não consegue enxergar a paisagem além da floresta. As árvores obscurecem tudo o que está à distância. Na Via Láctea, as árvores são estrelas, gás e poeira. As próprias estrelas não são o principal problema. Mesmo que existam bilhões delas, o espaço é imenso e, teoricamente, poderíamos olhar entre elas. O verdadeiro problema é o meio interestelar. O espaço entre as estrelas está cheio de nuvens de gás frio e poeira cósmica. Essa poeira age como uma fumaça espessa. Ela é composta por minúsculas partículas de silicatos e carbono. Quando a luz visível de uma galáxia distante tenta viajar em direção à Terra, ela encontra essa poeira. A poeira absorve a luz ou a dispersa em diferentes direções. Quando essa luz finalmente chega aos nossos telescópios, ela está tão fraca que é praticamente indetectável. Os astrônomos chamam esse efeito de extinção. No centro da zona de evasão, a extinção é severa. A Via Láctea é mais brilhante e espessa em direção ao centro galáctico, que fica na constelação de Sagitário. Aqui, a parede de poeira é impenetrável para telescópios ópticos convencionais. Por muito tempo, simplesmente não podíamos saber o que havia do outro lado. Uma galáxia massiva poderia estar exatamente atrás do núcleo da Via Láctea e na luz visível seria completamente invisível para nós. Essa barreira física é o que cria o formato de borboleta em nossos mapas. As asas da borboleta são as visões desobstruídas acima e abaixo do plano galáctico. O corpo vazio da borboleta é o disco empoeirado da própria Via Láctea, bloqueando nossa linha de visão. Sabíamos que a gravidade nos puxava em direção a algo escondido naquela poeira, mas não tínhamos a capacidade de enxergar através da névoa. Não podíamos mover a Terra para um ponto de observação melhor. Estávamos presos dentro da galáxia. Então, para resolver o problema da zona de evasão, os astrônomos tiveram que mudar a maneira como olhavam para o céu. O olho humano enxerga apenas uma faixa muito estreita do espectro eletromagnético. Chamamos isso de luz visível. Como discutimos, a poeira bloqueia esse tipo de luz com muita facilidade. As partículas de poeira têm aproximadamente o mesmo tamanho das ondas de luz. Quando as ondas atingem as partículas, elas ricocheteiam ou são absorvidas. Mas a luz existe em muitas outras formas. Se você aumenta o comprimento de onda da luz, isso muda a forma como ela interage com a matéria. O primeiro grande avanço veio com a astronomia infravermelha. A luz infravermelha tem um comprimento de onda um pouco maior do que a luz vermelha que conseguimos enxergar. Essa pequena diferença faz diferença. Como as ondas são mais longas, elas muitas vezes conseguem passar pelos pequenos grãos de poeira cósmica. É semelhante à forma como bombeiros usam câmeras infravermelhas para enxergar através da fumaça densa em um prédio em chamas. A luz visível é bloqueada pela fumaça, mas a radiação de calor consegue passar. Os astrônomos começaram a pesquisar a zona de evasão com telescópios infravermelhos. Um instrumento fundamental nesse esforço é o telescópio VISTA, localizado no Chile. Ele escaneou o céu para criar um mapa detalhado da região oculta. Na visão infravermelha, a espessa parede da Via Láctea começa a se tornar transparente. Podemos ver milhares de estrelas e galáxias que antes eram completamente invisíveis. No entanto, as partes mais profundas da Via Láctea são densas demais, até mesmo para o infravermelho. Para enxergar através do núcleo mais denso da nossa galáxia, precisávamos de algo ainda mais forte. Precisávamos de ondas de rádio. Ondas de rádio são diferentes de ondas sonoras. Elas são uma forma de luz com comprimentos de onda muito longos. Enquanto uma onda de luz visível é microscópica, uma onda de rádio pode ter centímetros ou até metros de comprimento. Para uma onda de rádio, o pó cósmico praticamente não existe. A onda é tão grande que passa direto pelas minúsculas partículas de poeira sem ser perturbada. Ela viaja pela Via Láctea como se o espaço fosse vazio.
Isso permitiu aos astrônomos procurar por um sinal específico conhecido como a linha de 21 centímetros. O universo está repleto de hidrogênio. É o combustível que forma as estrelas. Quase toda a galáxia espiral é rica em gás hidrogênio neutro. Esse gás emite naturalmente um sinal de rádio com comprimento de onda de exatamente 21 centímetros. Esse era o segredo. Os astrônomos não precisavam ver a luz das estrelas de uma galáxia oculta. Eles só precisavam ouvir o seu hidrogênio. Se eles apontassem um radiotelescópio para uma região vazia da zona de evasão e detectassem uma concentração de gás hidrogênio, sabiam que havia uma galáxia ali. Radiotelescópios modernos aprimoraram esse processo. O telescópio Meerkat, na África do Sul, realizou recentemente um levantamento da zona. Ele é incrivelmente sensível. Ele encontrou centenas de galáxias em uma pequena área que antes parecia vazia. Crucialmente, esses sinais de rádio nos fornecem mais do que apenas uma localização. Eles nos permitem medir o desvio Doppler da galáxia. Ao analisar como a onda de rádio se estica ou se comprime, podemos saber a que velocidade a galáxia está se afastando de nós. Isso nos diz a sua distância. Uma vez que temos a distância, podemos posicionar a galáxia em um modelo 3D. Pouco a pouco, esses levantamentos em rádio e infravermelho começaram a preencher a fatia. A zona de evasão passou de um mistério para um mapa. Percebemos que o universo não terminava atrás da Via Láctea. Ele continuava rico e lotado, com estrutura. Assim que os novos dados começaram a chegar desses levantamentos em rádio e infravermelho, padrões começaram a surgir. Os pontos de luz não estavam espalhados aleatoriamente, eles estavam agrupados. Em 2016, uma equipe de pesquisadores liderada por René C. Cran-Korteweg anunciou uma grande descoberta que mudou nosso mapa do universo local. Eles encontraram o superaglomerado de Vela. Essa estrutura é uma concentração massiva de galáxias, localizada a cerca de 800 milhões de anos-luz de nós. Em termos cósmicos, isso é relativamente perto. É um vizinho. A razão de termos deixado de percebê-lo por tanto tempo é que ele fica exatamente atrás da parte mais espessa do disco da Via Láctea. Se você olhar para a constelação de Vela no céu noturno, estará olhando diretamente para ele. Mas a poeira nessa direção é tão densa que telescópios ópticos praticamente não viam nada. Quando os dados de rádio finalmente atravessaram a névoa, os astrônomos perceberam que estavam olhando para algo gigantesco. Vela não é apenas um pequeno aglomerado. É um superaglomerado. Isso significa que é uma coleção de aglomerados de galáxias mantidos juntos pela gravidade. Para você ter uma ideia do tamanho, ele cobre uma área do céu de aproximadamente 20 graus por 25 graus. Para comparar, a Lua cheia tem apenas meio grau de largura. Se pudéssemos ver o superaglomerado de Vela a olho nu, ele dominaria uma enorme porção do céu do sul. Pareceria uma teia gigante e brilhante se estendendo entre as estrelas. A estrutura parece ter formato de parede. É uma folha densa de galáxias e gás. Antes de encontrarmos Vela, conhecíamos o superaglomerado de Shapley. Shapley é outra estrutura massiva em uma região próxima do céu, e por muito tempo pensamos que era a principal fonte de gravidade que atraía nosso grupo local de galáxias. Mas os cálculos nunca fecharam direito. A atração de Shapley era forte, mas não foi suficientemente forte para explicar a velocidade com que nossa galáxia está se movendo. Houve missa em falta. Precisávamos de algo mais que nos atraísse, algo que não pudéssemos ver. A descoberta de Vela ajudou a resolver isso. Ela forneceu a massa que estava faltando. Ela está em uma direção semelhante à de Shapley, mas a uma distância diferente. Quando você soma a massa de Vela à massa de Shapley, o mapa gravitacional começa a fazer sentido. Encontramos um peso pesado na balança que não sabíamos que existia. Essa descoberta foi um alerta para os cosmologistas. Ela provou que a zona de evasão não estava apenas escondendo detalhes menores. Ela estava escondendo algumas das maiores estruturas distintas do universo. Estávamos tentando entender a dinâmica do cosmos, enquanto faltava uma das peças mais importantes do quebra-cabeça. O superaglomerado de Vela nos mostrou que, mesmo na era moderna, ainda existem gigantes escondidos na escuridão.
O superaglomerado de Vela foi uma grande descoberta, mas não foi o fim das surpresas. Em 2020, astrônomos anunciaram a descoberta de algo ainda maior. Eles a chamaram de Muralha do Polo Sul. Essa descoberta destacou o quanto do nosso bairro local ainda era desconhecido. Frequentemente presumimos que as partes mais próximas do universo são as que conhecemos melhor. Mapeamos o sistema solar e as estrelas locais com grande precisão. Presumimos que estruturas gigantes são coisas que só encontramos a bilhões de anos-luz de distância no universo profundo. A Muralha do Polo Sul provou que essa suposição estava errada. Essa estrutura é gigantesca e está bem ao nosso lado. É uma cortina densa de milhares de galáxias. Ela se estende pelo céu do sul em um enorme arco. A estrutura é tão grande que abrange 200 graus do céu. Para visualizar isso, imagine-se em um campo aberto. Se você olhar para o horizonte, totalmente à sua esquerda, e depois virar a cabeça até a extrema direita, terá coberto cerca de 180 graus. A Muralha do Polo Sul é mais larga do que todo o seu campo de visão. Ela está a aproximadamente 300 a 500 milhões de anos-luz de distância em seu ponto mais próximo. Na escala do universo, isso é praticamente o nosso quintal da frente. O motivo de termos perdido um objeto tão gigantesco é, mais uma vez, a zona de evasão. A muralha envolve o Polo Sul celeste. Uma parte significativa dela passa diretamente atrás de uma região da Via Láctea conhecida como Complexo Chamalian. Esta é uma área densa de nuvens moleculares e poeira, formando novas estrelas. Ela bloqueou a luz das galáxias atrás dela, interrompendo o arco e fazendo a estrutura parecer pedaços desconectados. A forma como os astrônomos encontraram essa muralha é fascinante. Eles não procuraram apenas por luz, eles procuraram por movimento. As galáxias vagam pelo espaço. Parte desse movimento é causada pela expansão do universo, que empurra tudo para longe. Mas parte do movimento é causada pela gravidade. As galáxias são atraídas para áreas com grande massa. Ao medir a velocidade e a direção de milhares de galáxias ao nosso redor, os pesquisadores puderam criar um mapa das correntes gravitacionais. Eles chamam isso de fluxos cósmicos. É semelhante a mapear as correntes do oceano para encontrar uma ilha escondida. Mesmo que você não consiga ver a ilha, pode ver como a água se move ao redor dela. Quando os pesquisadores analisaram esses fluxos cósmicos, perceberam que as galáxias no céu do sul estavam se comportando de maneira estranha. Elas estavam se movendo de um jeito que sugeria que uma quantidade massiva de matéria as estava influenciando. Os dados apontavam para um grande filamento contínuo conectando as partes que podíamos ver. Quando eles reconstruíram o mapa com base na gravidade, e não apenas na luz visível, apareceu a parede do Polo Sul. Ela se conecta ao superaglomerado de Vela, formando uma vasta teia de matéria. Seu tamanho rivaliza com o da Grande Muralha de Sloan, que foi famosa por anos como uma das maiores estruturas conhecidas no cosmos. Essa descoberta mudou fundamentalmente nossa visão do universo local. Não estamos flutuando em uma dispersão aleatória de galáxias. Estamos cercados por enormes paredes e filamentos. A zona de evasão era a única razão pela qual não percebíamos que vivíamos em um ambiente tão lotado. Todas essas descobertas levam a uma conclusão principal. Elas resolvem um problema de física que incomodou os astrônomos por décadas. O problema é a velocidade. Se você medir o movimento da Via Láctea em relação ao resto do universo, verá que não estamos parados. Estamos nos movendo muito rápido. Nossa galáxia inteira está atravessando o espaço a cerca de 600 km por segundo. Isso é incrivelmente rápido. Se você pudesse viajar nessa velocidade, poderia ir da Terra à Lua em cerca de 10 minutos. No espaço, movimentos como esse não são aleatórios. Eles são causados pela gravidade. Se uma galáxia está se movendo em uma direção específica, significa que algo massivo está puxando-a. Por muito tempo, nós sabíamos a direção. Estávamos indo em direção às constelações de Hidra e Centauro. Mas quando olhamos para os mapas, os números não batiam. Conseguíamos ver uma estrutura ali chamada de Grande Atrator. É uma região densa de aglomerados de galáxias. Durante anos, os cientistas pensaram que esse era o motor que impulsionava nosso movimento.
Eles presumiam que o grande atrator era um objeto colossal, puxando tudo em sua direção. No entanto, à medida que nossas medições melhoraram, percebemos que o grande atrator não era pesado o suficiente. Ele tinha muita massa, mas não o bastante para gerar a velocidade que estávamos observando. Era como encontrar um ímã fraco demais para puxar um pedaço pesado de metal. Tinha que haver outra coisa. A zona de evasão estava escondendo a resposta. Com a descoberta do superaglomerado de Vela e o mapeamento da parede do Polo Sul, o quadro mudou. Percebemos que o grande atrator não é um objeto único e isolado. Ele é apenas o centro de um vale gravitacional muito maior. Chamamos esse vale de superaglomerado de Laniakea. É a bacia hidrográfica que contém a Via Láctea e milhares de outras galáxias. Mas nem mesmo Laniakea é o fim da história. Os novos mapas mostram que a atração se estende ainda mais longe. Atrás do grande atrator e parcialmente oculto pela zona de evasão, encontra-se o superaglomerado de Shapley. Shapley é um verdadeiro monstro do universo local. Ele contém dezenas de aglomerados de galáxias massivos. É muito mais massivo do que o grande atrator. Os novos dados sugerem que nosso movimento é uma combinação de forças. Estamos caindo em direção ao grande atrator, mas o próprio grande atrator está sendo puxado em direção ao superaglomerado de Shapley. O superaglomerado de Weyler adiciona sua própria atração gravitacional vinda de lado. A região oculta era a variável que faltava na equação. Antes de podermos enxergar dentro da zona de evasão, estávamos tentando fechar as contas com metade dos dados faltando. Podíamos verificar a velocidade, mas não conseguíamos encontrar a fonte da gravidade. Agora que podemos ver as paredes e superaglomerados escondidos atrás da Via Láctea, a matemática finalmente faz sentido. A massa na zona oculta é igual à atração que sentimos. Finalmente entendemos por que estamos nos movendo.